muitos dos que estão nos assistindo aqui, e é empreendedor, que é aquela sensação, o dinheiro gira na empresa e eu não ganho dinheiro. Ou seja, o dinheiro gira, tem um bom giro, tem uma boa venda, mas não tem sobra, não tem lucro, não tem rentabilidade. Então é essa sensação, é isso que o empreendedor, o empresário tem que se atentar. Se os números estiverem assim, tem algo errado. É onde a contabilidade entra para dar o diagnóstico. Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando Empreendedores. Hoje estaremos juntos mais uma vez, entrevistando um empreendedor que teve diversos desafios e juntos nós iremos aqui com ele aprender um pouco mais. E na minha opinião, essa pessoa que está presente conosco aqui hoje, todo empreendedor precisa ter um. Todo. Então, convido você, antes de tudo, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o seu like, para que todas as vezes que tiver um episódio novo, você possa ser notificado e assim estar por dentro de tudo que ocorrer. Então hoje nós estamos com um empreendedor que atua no nicho de contabilidade. E hoje eu quero desejar a você, o Arço, sejam bem-vindos ao Conectando Empreendedores. Fique à vontade. Primeiramente, muito boa noite. Obrigado, Mizadai, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Conectando Empreendedores. E vamos lá. Bom demais ter você aqui, Arço. Arço, eu já começo conversando com você, fazendo uma pergunta a você. Quem é você? Quem é o Arço? Conta um pouco para nós. Então, vamos lá. Como já disse, me chamo Arleson, tenho 35 anos, sou casado com a Samara, pai de 2 filhos, e o Rafael, mais velho, o Leonardo, caçula. Atuo no ramo de contabilidade, sou contador. Dentro da minha área profissional, tenho meu bacharel em contabilidade, pós-graduação em controladoria em finanças, outra pós em gestão tributária e finalizando mestrado em contabilidade e administração. E possuo o escritório contábil, que tem o nome Contabilidade e Controle. Estamos aí caminhando para chegar no 7º ano agora no início de fevereiro de 2025. Nossa, tem bagagem, Arço. Boa história. Arço, você atua hoje então como contador e pela sua fala inicial tem 7 anos que você é contador. Que eu tenho escritório de contabilidade há 7 anos, mas a vivência na área vai para 16. 16 anos. 16. Então, antes desses 7 anos, você atuava como contador, mas... Eu trabalhei em escritórios de contabilidade, trabalhei na parte contábil de administradora de condomínios, e aí criei aquela vivência na área contábil, financeira, mas como contador responsável pelo escritório mesmo, 7 anos. O canal Conectando Empreendedores tem como objetivo, de fato, fazer com que as pessoas que estão nos assistindo conhecer um pouco mais da história do contador ou do empreendedor. E no caso, você empreende no ato ou na área, no nicho de contador contabilidade. Sim. Pergunto para você, hoje você atuando nessa área, quando é que você iniciou? Você já trabalhava em questão, era CLT? Quando você decidiu empreender nessa área? Eu tive um pequeno embate no meu último emprego, antes de decidir empreender, e eu preferi, quando eu saí deste último emprego, eu preferi não trabalhar mais para ninguém. E aí eu falei, olha, eu vou abrir o meu e seja o que Deus quiser. Confiante em Deus, primeiramente. E tudo começou, literalmente, no primeiro degrau, com muito medo, com muita insegurança, se ia dar certo ou não, se ia ter cliente ou não, tremendo, literalmente, porque não é fácil, porque quem trabalha por conta própria sabe o desafio que é. E aí, os resultados por si só falam, Hoje vamos para o 7º ano, com uma carteira de 128 clientes, 128 empresas, ao qual eu sou contador responsável, e deu certo.
deu certo. E deixa eu te perguntar, quando você decidiu empreender nessa área, você já tinha paixão? Contabilidade, quando eu me descobri na contabilidade, eu vi a área que era uma das áreas que eu me identifiquei literalmente. Foi amor à primeira vista. Apaixonado com a minha profissão, amo o que eu faço, né? Sou muito suspeito para falar. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz 2 anos de biologia. Então, assim, completamente distinto. Não tem nada a ver, pra você ver. 2 anos de biologia, dei aula de química numa escola de ensino médio, substituindo um professor, e tive um desgosto, um desprazer muito grande, vi que não era, e depois falei, vou migrar, vou fazer ciência da computação. Porém, antes de fazer ciência da computação, o que eu fiz? Falei, vou fazer um curso técnico, se eu não gostar, eu não ingresso numa outra faculdade à toa. Fiz o curso técnico pelo Polimig, gostei, uma área muito boa, mas vi que não era o que eu queria ali seguir para a minha vida. E foi nessa época que eu já estava atuando ali na área contábil de um administrador de condomínios, que eu comecei a me identificar com a área e, por fim, eu decidi vou fazer ciências contábeis. E desde então, cada vez mais apaixonado. E isso tem quanto tempo que você se apaixonou pela área? Há uns 12 anos. Uns 12 anos. Então, quando você se apaixonou pela área, você já trabalhava na área? Porque tem 16 anos? Exatamente. Somando tudo ali, 16 anos. O Arce, você atua num nicho, para mim, é bem desafiador. Né? Como todo empreendedor, seja qual seja o nicho que ele esteja, é bem desafiador. Você colocou um ponto que é o medo. Acredito que todo empreendedor, quando ele vai iniciar o seu negócio, inclusive eu falo para você que vai iniciar o seu negócio, tem essa intenção, o medo é normal, ele é natural. Eu costumo dizer que medo é um estado de alerta. Então isso é bom. O que a gente não pode fazer como empreendedor ou alguém que vai iniciar um negócio é deixar que o medo te paralise e te impeça. Exatamente. Então assim, você colocou que você foi com medo, bastante dificuldade, enfim, né, que o medo te proporciona. Então eu costumo dizer que o medo traz consigo outros sentimentos consigo, né? Então, assim, quando você começou mesmo com medo, você encontrou desafios na área? Muitos desafios, né? Porque quando a gente está dentro da faculdade, a gente acaba que você sofre um pouco, como que eu vou aplicar? É proposto a você uma coisa mágica, de que tudo vai dar certo, no sentido de que as coisas ocorrem corretamente, que todo mundo faz tudo certo e que tudo flui. Porém, quando a gente se depara com o mercado, né, a prática em si, a gente vê que não funciona na íntegra dessa maneira. É claro, funciona, mas não da forma que é proposta. Então a gente se depara ali com algumas intempéries, né, com alguns problemas, com umas questões às vezes até éticas, né, que a gente aprendeu e não consegue muitas das vezes aplicar de imediato. Então, assim, é uma gama de desafios, né? É o desafio de vender o serviço, de conquistar o cliente, de aumentar a carteira, né? Eu falo que o pontapé inicial, eu lembro até hoje quando eu fechei meu primeiro contrato e a alegria que eu fiquei, agora eu sou contador de uma empresa, E era um honorário baixinho, assim, que não pagava nem o sistema que eu usava, não pagava no primeiro mês ali, né? E as coisas foram indo, veio outro, foi indicando, e aí, né, a coisa foi crescendo e tomando uma roupagem diferente, uma robustez maior, sabe? E qual foi o sentimento quando você pegou a primeira empresa? Nossa, agora eu sou contador de uma empresa. Sim, foi muito bom, porque aquela sensação de orgulho, aquela sensação de dever cumprido, ao você falar assim, valeu a pena os 4 anos de faculdade, porque eu estudei para isso, fiz a prova do CRC, passei, tenho a minha habilitação e agora eu sou o contador responsável, né? Não só responsável técnico, mas como responsável mesmo no sentido de orientar ele na maneira legal, de ajudar na gestão. Então, assim, é um sentimento incrível, de realização. Esse sentimento, Alisson, ele não te transmite, no caso, quando você fecha um negócio ali, aquele sentimento de será que eu vou dar conta?
como que vai ser daqui para frente. Tem aquela incerteza se de fato você, como primeiro cliente, como empreendedor no ramo, você não bateu esse sentimento. Como você lidou com isso? O primeiro ponto é a questão que a gente retoma lá em falas anteriores nossas, aqui, é sobre a questão do medo. Então, o medo, você falou que ele ramifica, né? Ele bifurca ali em outros pontos. E eu diria que essa insegurança é um deles. Sempre tem. Porque sempre bate aquele medo, se eu vou dar conta, se eu sei como que funciona. Às vezes você realmente sabe, mas ainda assim você não deixa de vir. E teve tudo isso. Teve tudo isso. Teve o medo, teve a insegurança, teve a instabilidade, teve a vontade de desistir. Mas eu fui com medo mesmo. Foi com medo mesmo. E assim, desde o primeiro cliente, essa primeira cliente, né? Ela está comigo até hoje. Tive uma reunião com ela essa semana e a gente vai iniciar outros novos negócios. E assim, é muito bom ver que ela progrediu, sabe? E eu estive com ela nesse tempo todo. É interessante, você colocou aí essas ramificações que o medo proporciona, né? E você colocou uma dessas ramificações é exatamente isso, aquela vontade de desistir. Como é que você fez para lidar com isso? Eu digo porque a gente, quando começou a empreender, também tivemos o mesmo sentimento. Eu acredito que todo mundo que começa a empreender, ele tem esse sentimento, né? Ele passa pelo percurso, leva um processo, e dentro do processo ele vai encontrar, de fato, esse sentimento que dá vontade de desistir. E eu acredito, assim, que cada um usa uma estratégia, usa uma ferramenta específica para lidar com isso. O que você fez? Olha, ante a insegurança, eu sempre tive um viés de olhar sempre com uma pegada de otimismo. Então, tipo, estou inseguro, mas vai dar certo. Estou inseguro, mas vou correr atrás para resolver. Então, quando via um problema que às vezes eu não sabia, eu ia lá, pesquisava, corria atrás, até aprender, até resolver, até entregar a solução do 0 ao 100, literalmente. E encarar o medo, né, fazer ali, entender que a insegurança, ela não pode te parar, mas você tem que ver ela como um desafio e correr ante ela, e para enfrentar ela, te gera uma expertise muito boa, porque novos problemas virão, às vezes semelhantes, se você já passou por aquilo. Então você cria uma expertise, você cria uma autoridade, né? E, claro, sempre também, ninguém caminha sozinho. Então você sempre tem uma rede de apoio, né? Ninguém sabe tudo, mas você precisa saber aonde buscar a informação. Então sempre tive outros amigos contadores que às vezes na dúvida eu ligava para eles, assim como hoje eu auxilio muitos contadores e eu faço de muito bom coração, porque eu já estive lá atrás no sentido de precisar da informação. E quando me perguntam, Anderson, você já fez isso? Eu falo, já. Olha, toma esse caminho, toma esse cuidado e vai resolver seu problema lá. Precisa, nós estamos aí. Então é interessante que eu entendo, né, que a experiência, ela te capacita para continuar caminhando, né? Então, assim, além de ter experiência, a famosa frase que eu gosto bastante, que você colocou através dessas conexões que você tem com outros contadores, é a famosa frase do network, né? Então, assim, esse network acabou te ajudando, e eu acredito que até hoje te ajuda e vai continuar te ajudando, né? Quanto mais você se conecta com pessoas, cada vez mais essas pessoas contribuem para que você avança mais em prol do algo que você quer, né? Então, assim, quando você começou a empreender, o que te motivou a falar assim, vou começar? O que de fato você teve como motivação? O que você esperava no negócio? Primeiramente, o sonho, porque eu sempre quis trabalhar para mim. E quando eu vi que já não cabia mais trabalhar para terceiros, eu falei, olha, eu vou abrir o meu negócio. Mesmo, eu lembro que eu sentei com a minha esposa e falei assim, mesmo que eu ganhe somente, que o meu teto de faturamento seja o que eu ganho na carteira, mas eu não trabalho para mais ninguém. E aí sim, eu, né, vamos expressar aqui de uma maneira coloquial, chutei a porta, e
abri o CNPJ. Fui lá, abri a empresa, abri a conta bancária, comprei um computadorzinho, a mesa, a impressora, começou numa salinha pequena, né? E comecei sozinho e hoje somos em 11, eu, minha sócia e mais 9 pessoas. Ô Marcos, talvez você não saiba, eu até coloco aqui para quem está nos assistindo, quando nós começamos a empreender, por isso que hoje aqui no podcast eu sempre digo e sempre oriento quem vai abrir o seu negócio, a primeira coisa que ele tem que procurar é um contador. Né? Se procurar o Arça contábil, ótimo, né? Fique seu critério à vontade. Mas eu digo que quando nós abrimos a nossa empresa, nós não tivemos um contador no início. Embora eu já te conhecesse, mas a gente não tínhamos um contador, lógico. E quando nós abrimos, eu confesso para você, talvez você não saiba, eu só abri empresa a partir de uma orientação sua, que inclusive na minha casa você foi com sua família almoçar lá. E a primeira coisa que você falou para mim assim, abre uma conta PJ, né? E eu vejo que todo mundo que empreende, eles têm essa dificuldade, aquela dificuldade de separar o valor ou caixa da empresa, o caixa pessoal. Eu me deparo com muitos empreendedores que relatam exatamente isso. Aqui passou pessoas que colocou exatamente isso. Eu tiro o dinheiro do caixa da empresa e agora o caixa da empresa está zerado porque eu preciso arcar com as despesas pessoal. Que orientação a pessoa encontra, né, a partir do momento que ele contrata contábeis para ser contador dela? Quais orientações que, em primeiro ponto, vocês dão para ela? O ponto inicial a gente tem uma reunião, a gente faz uma integração de onboard, que é justamente essas orientações iniciais para o empresário, que é onde a gente explica para ele como que a empresa dele funciona na estruturação jurídica, tributária, né, o segmento dele, as especificidades ali do segmento, se é prestação de serviço, se é comércio, se é indústria, né, se é rural, se é uma entidade sem fins lucrativos, como ONGs, igrejas, partidos políticos. E nessa reunião a gente faz aquela explanação ali para o empresário, né, para o ponto ali que a gente precisa passar para ele toda essa orientação para que ele tenha ciência de tudo o que é feito, né? E uma das orientações básicas, é claro, é uma premissa orientativa que a gente traz, que é primordial, é essa segregação patrimonial. O que é da empresa é da empresa, o que é do empresário é empresário. As pessoas não se misturam. Pessoa jurídica, pessoa física, né? O CNPJ ele tem a sua personalidade. Tanto que a certidão de nascimento de uma empresa é a data ali que ela é constituída no seu cartão CNPJ. E aí, o que acontece? Uma das formas também que a gente tenta quebrar, que ainda existe muito, é a forma como o contador é visto. Isso tem mudado, mas ainda existe. O contador, muitas das vezes, ele é enxergado como um emissor de guia, um emissário de guia. Ele emite a guia, envia, e existe todo um trabalho ali que é feito na retaguarda da empresa, no dia a dia, de maneira corriqueira, que não é visto. E também a parte orientativa de gestão, onde o contador, como peça fundamental e auxiliar ali na gestão financeira, no compliance, na legalidade, dentro da orientação, para resguardar o empresário, para resguardar o empreendedor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, para dar a melhor orientação para recebimentos, né, de forma de ser um prestador de serviço autônomo. Vamos pegar um fisioterapeuta, a gente... Então, por exemplo, né, se ele recebe ali na pessoa física, até que ponto compensa? Ou até que passou do momento X, é melhor se pejotizar, ou do contrário, se mantenha na pessoa física. Né? Se outro ponto que muitos empresários erram também, e não só na confusão patrimonial, é, por exemplo, precificação. Na hora de precificar. E aí existem um cálculo baseado no feeling,
Então eu comprei por 100, vendo por 140, estou ganhando 40% ou 40%, e nunca, né? Então o contador ele pode auxiliar o empresário não só nas partes legais de constituição e de operação, mas também de gestão. Então, se a empresa está bem organizada, bem estruturada, juntamente com a contabilidade ali, vai ser um gap perfeito para boas tomadas de decisão. Payback, precificação, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, ROI, todos esses indicadores têm fornecer a contabilidade, né? Em parceria com o contador. Então é interessante que o empresário, o empreendedor, você, né, que vai abrir o seu próprio negócio, você que já tem, eis aí a importância de ter um contador na sua empresa. Por que você deve ter, né? Eu acho, a gente sabe, hoje é bem desafiador, eu confesso isso, é bem desafiador você ser empreendedor. Porque você colocou um ponto, essa questão de precificação, valores, até o momento, até quando eu posso, pessoa física, até o momento de se tornar PJ e etc. E há uma coisa que se perpetua nas falas, principalmente de quem vai iniciar o seu negócio, é a questão tributária. Eu vou faturar tanto, tenho que pagar tanto de tributo e etc. Né? E eu te pergunto, existe quantos pilares, ou se existe pilares dentro da contabilidade? Por exemplo, assim, abre, no caso, fechamento de folha de pagamento. Existe essas, vamos dizer, classificações dentro da contabilidade? Sim, existe. O que acontece? Por exemplo, quando a empresa ela está ali funcionando dentro dos seus parâmetros legais, com suas obrigações em dia, seja no âmbito societário, tributário, departamento pessoal, que abrange a parte previdenciária, folha de pagamento, o carro-chefe, vamos dizer assim, principalmente na questão tributária, é o entendimento do pagamento dos tributos. Em tese, a empresa não paga tributo. Aí você vai me perguntar, como não? A empresa recolhe o tributo. Aí você me pergunta novamente, qual que é a diferença de pagar e recolher? Quando eu estou pagando, está saindo caixa da empresa, o ônus é da empresa. Quando a empresa está recolhendo, quem arcou com aquele ônus foi alguém para quem ela repassou. Vamos pegar um exemplo. Você vai no supermercado e compra um pacote de arroz por R$30. Dentro daqueles R$30, o supermercado já embutiu ali o percentual dos tributos. Então, quem pagou efetivamente aqueles tributos foi você, foi eu, foi quem foi lá e quem comprou. E não a empresa. Quando ela passa aquilo para o governo, ela está recolhendo. Mas quem pagou de fato foi o contribuinte final que foi lá e comprou o pacote de arroz. Como a contabilidade ela transmite isso para o seu cliente? O que acontece? Dentro, o principal ponto que vai trazer isso dentro de um bom planejamento tributário, aproveitamento dos benefícios fiscais no que a lei permite, de acordo com cada segmento, de acordo com cada localidade, de acordo com os estados, com o segmento em si, se é prestação de serviço, se é comércio, e isso vai ser alinhado, a parte legal, a parte tributária, alinhada à parte de gestão. Então tem que andar lado a lado, tem que andar tudo junto, para que tudo possa caminhar ali, e fluir. Então, se eu tenho uma legalidade fiscal, compliance tributário bacana, quando eu jogo isso aqui que já está legal dentro da parte de gestão, não tem erro. Não tem erro, vai dar um bom resultado, vai dar um cálculo correto da margem de lucro, do retorno esperado. Claro, isso calculando que os fatores externos não vão intervir, Tá. Eu acho interessante, Watson, na sua fala, e eu digo até para você, cara, amigo empreendedor, que é interessante o seguinte, eu já encontrei pessoas, e eu vou dizer o seguinte, eu já pensei da forma que essas pessoas relataram. Nossa, eu faturei tantos por mês, eu tenho que tirar tanto desse faturamento e dar para o governo, mas o governo não fez absolutamente nada para poder me ajudar. Então, dentro da sua fala, compreendo confesso que eu já compreendi, até falo para vocês, o Arce, ele é o contador hoje das duas empresas nossas,
Mas a gente já teve essa discordância. Sim. Eu não concordo. Então, pela sua fala, eu entendo que na hora que eu for precificar um trabalho, eu já devo colocar a tributação na precificação? Exatamente. Exatamente. A formação do preço é um dos carros-chefe da gestão de qualquer negócio. Porque se eu não precifico correto, eu não tenho retorno esperado, eu não gero margem de contribuição, eu não gero retorno, não gero lucratividade. E aí é aquela questão, né? Eles brincam muito, faturamento é vaidade, lucro é ilusão e o caixa é o rei. Então, a empresa fatura 1 milhão e aí, hipoteticamente, esse número ele é bastante agressivo positivamente. Quando se fala começou a falar de milhão, a gente, né, na casa dos milhões, a gente já enche os olhos. Só que uma empresa que fatura 1 milhão tem outros pormenores que tem que ser observados, né? Grau de endividamento, composição da empresa como um todo, os passivos, a operação, a margem de contribuição, lucratividade, o caixa da empresa, né? O ciclo financeiro e operacional, tudo isso envolve gestão, tudo isso envolve contabilidade. E muitas vezes o empresário não está ali ligado nas ferramentas que a contabilidade pode fornecer para ele, entende? Então, quando a expressão surge, o caixa é o rei, literalmente, porque é o caixa que vai definir, porque lucro e faturamento, eles têm caráter econômico, o caixa tem caráter financeiro, é entrada, saída, desembolso e entrada. Então, o faturamento, ele pode ocorrer num determinado período, mas o dinheiro ainda não entrou. Mas para fins contábeis e fiscais, já contabilizou. Vamos dar um exemplo básico. Você vende geladeiras, R$3.000. Então, você vende 10 geladeiras naquele mês, você faturou R$30.000. Porém, todas aquelas geladeiras foram divididas de 10 vezes. Então, você vai receber efetivamente 3. Então, em termos financeiros, pecúnia, né, tangibilidade de valores, você diluiu o faturamento em 10 vezes. Para fins contábeis, fiscais, tributários, ele entrou ali naquele mês X. Mas o caixa mesmo, você vai receber aquilo de 10 vezes. Então, o caixa da empresa, por exemplo, é uma coisa que tem que se observar muito, né? Para tentar um bom fluxo de caixa, uma análise de fluxo de caixa, um bom ciclo financeiro, o ajuste ali, né, da alocação correta das datas de pagamento e recebimento. Tem muitos empresários que colocam datas de pagamento antes das suas datas de recebimento, e aí ficam com caixa desguarnecido. Então, o ajuste do ciclo financeiro ali no caixa é o contrário. Eu tenho que antecipar os meus recebíveis ou alocar uma data. É para você ter caixa para arcar. Exatamente. É diminuir a necessidade de capital de giro o máximo que eu puder. E tudo isso envolve contabilidade. Entendeu? E é importante isso, né? A pessoa ter esse controle. E quando eu penso o seguinte, quando ele não tem esse controle, você tem que terceirizar. A contabilidade entra exatamente para poder resolver essa situação. Você colocou um exemplo, no caso da geladeira, a pessoa compra 10 geladeiras, então ela faturou R$30.000, mas ela parcelou em 10 vezes de R$3.000. Para a contabilidade ou para a receita, como que é a tributação disso? É tudo de uma vez ou é conforme a entrada? Aí existem duas formas, né? Quando você vai fazer ali as suas apurações, ou você apura pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. Se for pelo regime de competência, o fato gerador foi a venda, não o recebimento. Então aloca-se tudo no mês da venda. Então, hoje nós estamos no mês de outubro, dia 25 de outubro. Se você vendeu 10 geladeiras até o dia 25 de outubro, a sua receita contabilizada para fins tributários é R$30.000. Então, se a pessoa não tiver um caixa para arcar com a tributação, exatamente, ele entra no débito negativo. É onde que a gente fala. Faturamento é vaidade, lucro é ilusão e caixa é o rei. Eu gosto sempre de falar, não sei se você na área, né, acha que convive comigo, mas a única coisa que quebra uma empresa é a falta de recurso em caixa. Né? Porque é o seguinte, a tributação, enfim, ela vai vir, as despesas, ela vai vir. Se ela não tem recurso para isso, como que ela mantém? Como que ela continua nessa trajetória dela, né? E eu acredito, você como contador deve já ter visto muito artista nessa área. Sim.
E aí é onde que a gente vê muitos empresários se endividando, fazendo empréstimos, né, por uma falta de consultoria, de assessoria, de sentar muitas das vezes com o computador. E infelizmente também, uma triste realidade, há um grande desinteresse dos empresários. Porque às vezes o empresário ele é bom na operação, mas ele esquece que quando ele vira empresário, tem que nascer um administrador. E aí o empresário ele é muito bom ali em fazer bolos. Ele é excelente, ele é expert ali, a expertise dele é gigantesca. E ele começa a montar uma fábrica de bolo, mas ele pode ficar na operação. Ele tem que subir para o nível de gestão, né? É operacional, tático e estratégico. Então, no começo, todo empresário, empreendedor, ele é operacional. Depois ele sobe para o tático e depois ele migra para o estratégico. E aí, o que acontece? Ele esquece que ele tem que ter esse termo de gestão. Então, são erros básicos e são pequenos pecados no sentido de mercadológico e administrativo que é cometido por simples fato de, às vezes, o empresário não tirar 1 hora por dia para olhar um e-mail, para aprender uma planilha, para aprender uma tecnologia nova. Ele se resume ali na operação. Então, ele fala, olha, ele está ganhando dinheiro, né? A empresa está movimentando, está faturando, mas ele para ali. Então, eu sempre brinco com os meus clientes, falo, olha, cadê o seu tempo de gestão? 1 hora por dia, vai ler um e-mail, 1 hora por dia vai fazer um curso, 1 hora por dia vai aprender um Excel, vai aprender um sistema. Não precisa ter, desculpa da palavra que pode soar como agressiva, mas não adianta ter preguiça com o seu negócio. O seu sonho, é a sua empresa. Ela merece o melhor, ela merece. E todo nicho, independente do nicho, ele requer evolução constante, capacitação, e essa capacitação tem que vir primeiramente do dono, né? Daquele que o sonho brotou no coração. Eu acredito que todo empreendedor, né, todo empresário, Sim. Ele almeja crescer. Lógico. Né? Ele anseia isso, enfim. E dentro da sua fala, dentro daquilo que eu percebo, que é um momento, quanto mais ele sobe o degrau, faz-se necessário ele colocar uma pessoa para que tome conta, ou se dizer assim, dessa gestão que talvez ele não tinha ou ele não fazia. Por exemplo, uma pessoa, ela, como você colocou, ele sai do operacional e ele sobe um nível a mais. Só que ali tem um monte de outras coisas que ele, saindo do operacional, ele tem que dar atenção, né? Então, sim, essa é a sua sugestão, ou melhor, esse é o seu conselho para o empreendedor que está na área, que subiu de nível, que está evoluindo. É necessário que ele tome essas precauções, eles tenham essas, vamos dizer, essas ferramentas, né? Deixa eu te perguntar, Alisson, qual é a consequência de uma pessoa que já empreende, mas não tem uma contabilidade ou até não tem um CNPJ? Inúmeros problemas. Por exemplo, na parte trabalhista pode ter problemas. Se ele trabalha sozinho, ok. Se ele não trabalha sozinho, grande parte acontece, ele pode estar sem orientação correta, contratando errado, deixando de contratar, e com isso vai trazer problemas trabalhistas, futuros processos passivos. E é o que a gente sempre fala também, né? O barato que sai caro, porque a princípio é bom para todo mundo, mas depois que a conta chega, a fatura chega, ela chega amargo, vamos dizer assim. Problemas tributários, né? De estar recolhendo de maneira incorreta ou incompleta, ou até a mais. Por exemplo, olha, eu sou pessoa física e passo tudo no meu CPF. E aí, uma pessoa física, o limite ali, né, a tabela progressiva da Receita Federal, ela estipula 27,5. Pessoa? Não. Um mês ali sobre os ganhos, né, e também na declaração de ajuste final ali. Então,
27,5 é muito oneroso, em prol, às vezes, de pagar 6 na PJ. Depende do segmento, depende de uma análise completa. Estou dando 6 aqui, exemplo do Simples Nacional, para empresas de prestação de serviço do anexo 3. Então, o que acontece? Tudo isso, essa falta de orientação, essa falta de buscar a consultoria contábil correta, isso faz com que o empresário incorra em erros, que vai gerar mais gastos depois, e depois também possíveis dores de cabeça no seu negócio, né? Sanções fiscais que podem ser multas, fiscalizações e afins. Então, o papel do contador também, uma das coisas que eu sempre oriento, né, e falo com os nossos clientes lá da Controle eu como contador, eu tenho que te proteger, eu tenho que proteger o meu cliente. Claro que se ele quiser correr o risco, isso não é comigo. Aí você se isenta. Eu me isento, eu passo a orientação correta daquilo que é proposto, daquilo que a legislação traz, mas, e muitas das vezes o empresário até não gosta que eu fala, meu contador fala tudo que eu estou pedindo, ele fala não, porque está fora da legalidade, porque não é o correto, e a gente sabe a dor de cabeça que vai dar lá na frente, pela vivência, pela amplitude ali, vivencial de vários segmentos, de várias empresas, de vários casos, de várias situações, ao qual a gente vê que dá problema. Então, assim, é um ponto a se observar, e a contabilidade ela é muito mais ampla e muito mais necessária para assessorar as empresas do que as pessoas imaginam. Elas fixam ali no seguinte, meu contador me manda a guia e está ótimo. Não, tem um trabalho por trás que está sendo feito, e também o seguinte, aquele empresário que paga, né, ali a assessoria contábil, ele tem literalmente acesso a um mundo de informações, seja na área fiscal, trabalhista, societária, contábil, financeira, e está ali à disposição dele. É interessante que quando a contabilidade hoje, né, a contábil, ela vai mandar para a gente os boletos, enfim, que é as guias, né, e a gente percebe um monte de coisas, é valor disso, é valor disso, é valor disso. Então, eu acho que, de fato, é bem pertinente o empresário, o empreendedor, ficar analisar o que ele está pagando ali, né? De que ele está saindo, por que ele está saindo. Aí eu pergunto para você, porque é algo que talvez surge, né, essa dúvida na mente de quem está nos assistindo. Por exemplo, quando nós colocamos um pouco aqui atrás, quando você precifica o seu trabalho, então na precificação você já coloca ali a tributação, né, que você recolhe do cliente ali, no caso, governo. Quando isso é rastreável, quando se é por transferência. No caso, quando se é por espécie. Como que, no caso, o empresário faz? Ele transmite isso, ele fala por contabilidade? Como é que funciona? Porque é irrastreável. O dinheiro físico, ele não tem um lastro eletrônico, então, né, tecnicamente ele não está na ótica ali dos entes federados. É claro que a partir do momento que esse dinheiro ele é sacado de uma conta, ele é depositado em outra, isso vai dando lastro, porque ele está ali sendo transformado em digital, vamos dizer assim. O dinheiro físico depositou e vira dinheiro eletrônico, né, a grosso modo falando. E a gente tem, por exemplo, o COAF. No COAF, depósitos acima de determinado valor, ele já obriga a identificação, né, de quem está depositando e para quem vai ser depositado. O correto, em suma, seria todos os valores de receita da empresa serem tributados. Aquilo que ele recebeu em PIX, aquilo que ele recebeu em débito, em crédito e em espécie, porque tudo soma o faturamento da empresa, né? Então, hipoteticamente, vamos pegar uma empresa X que fatura 50 mil. Desses 50 mil, 5 mil é em espécie, né? 5 mil é PIX, 20 mil é crédito e 20 mil é débito. Então, seria ali a composição completa da receita, os 50 mil. Os 50 mil para fechar ali o faturamento dele mensal. E tem um outro ponto que muitas empresas correm no erro também, é o acobertamento fiscal. Porque, ok, eu mandei para a contabilidade, para o setor fiscal, lá com o faturamento X de 50 mil reais, porém eu não tenho nenhum documento fiscal que acoberta aquelas receitas, aqueles recebimentos. Seja ali para 50 mil clientes ou para um, mas tem que ter uma correlação. Algum documento fiscal que vai fazer
a balança ficar equilibrada, então ele entrou 50 mil, cadê a parte fiscal? Ele pode estar até pagando, certo, recolhendo os tributos corretos, aqui sobre 50 mil, e ainda assim pode sofrer uma sanção fiscal por não emitir o documento fiscal. A empresa que não paga, né, essas certificações, ele pode cair, por exemplo, em protesto ou não? Na verdade, o protesto ele é quando já tem dívida reconhecida. Então, o protesto ele é protestar uma própria dívida. Uhum. Quando a empresa está omitindo, sonegando, isso pode trazer uma fiscalização. Primeiro ponto, ela vai ser autuada, ela vai ter o direito ali de defesa, de recorrer, mas nesse trâmite todo, ela está sendo fiscalizada. Então, a Receita Federal ou o ente federal, porque não necessariamente a Receita Federal, pode ser a Fazenda Estadual, pode ser a Fazenda Municipal, se tratar de um tributo municipal, tipo o ISS, e aí o ente federal vai abrir ali um processo administrativo, fiscalizatório, e vai requerer da empresa X, olha, foi identificado que transitou em tal período X valor e não foi recolhido. A gente utiliza ir lá e recolher. Pessoal, é um assunto bem complexo, né? Para quem não entende, eu confesso que eu não entendo, assim, não na magnitude que um contador tem que entender, né? No caso. Então, sim, pessoal, eu quero deixar para vocês aqui exatamente isso, a importância de se ter um contador na sua empresa. Vai abrir um negócio, vai começar a empreender, é o primeiro conselho que eu te dou. Procure um contador. Bom será se for a contábeis. Controles, né? Então, parece ser de fato complexo, e é de fato complexo, mas quando você encontra quem entende, eu acredito que você fica com a mente muito mais tranquila, porque ele de fato esclarece isso para você, né? Então, assim, eu convido a você, a gente já está dando umas pinceladas aqui, tirando algumas dúvidas, mas procure um contador para que você possa começar o seu negócio, ou se você já tem o seu negócio, continuar caminhando, tá bom? Pessoal, nós vamos agora falar com o Márcio acerca também do ramo que ele atua, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar o seu like. Vai lá, para que todas as vezes que tiver um episódio novo, você está por dentro. O Alisson, é interessante, contabilidade, né? Enfim, é um nicho que é completamente desafiador por mim que estou de fora visualizando tudo que você está dizendo. Você colocou no início do vídeo, né? No início dessa entrevista, que você é casado. Sim. Você tem filhos? Sim, 2 filhos. Ei, coisa boa, hein? Alegria de casa. Exatamente. Como que você concilia o seu trabalho, né, com a família, o tempo? Como é que você gera isso? Olha, é um desafio, primeiramente, porque às vezes você está em casa, o telefone toca. Hoje não mais, mas no começo bastante, aos finais de semana o telefone tocava, fora de horário. Principalmente no início é bastante desafiador conciliar essa questão, por você estar sozinho, iniciando, você ser tudo ali, né? Você é o recepcionista, você é o marketing, você é o contador, tudo, absolutamente tudo. É claro que depois que as coisas vão, a chegada de mão de obra, de colaboradores, da equipe, do time, né, isso vai ficando um pouco com menos frequência. Então você consegue ter um pouco mais de tempo de qualidade, então você consegue delimitar alguns horários, né, mas requer uma administração. Porque senão você fica ali enraizado no trabalho, o trabalho te consome, né? Já chegou épocas da minha vida que, quando eu comecei, eu perdi o sono, dava insônia 3, 4 horas da manhã, aí eu falava, não, eu vou, e o escritório era parte da minha casa, no início eu reformei o quarto, você conhece, né? Eu dava a volta e falava, vou trabalhar. E eu começava a trabalhar 4 horas da manhã. Podia estar dormindo, podia levantar 7, mas eu ia 4 horas da manhã, às vezes parava 10 da noite, ninguém via isso. E isso começou a me gerar uma espécie de ansiedade, consumia tempo, começou a consumir minha saúde,
Então é fundamental, sim, você se dedicar ao seu negócio, né, mergulhar de cabeça, com muita responsabilidade, com muito amor, mas se você não tiver tempo para cuidar de você, né, todo bom CNPJ tem antes um bom CPF. Então, assim, não adianta você estar doente, como você vai cuidar do seu negócio estando doente. Então, hoje, né, na atual data, eu consigo, sim, ter um tempo de qualidade com a esposa, né, com os meus filhos, desligo o celular, tenho ali as métricas, né, tal horário eu não mexo no meu celular, não atendo, só no outro dia, se for no sentido... Na verdade, hoje, tudo gira em torno do WhatsApp do escritório, do nosso e-mail, do nosso site, do Instagram. Então, assim, hoje eu consigo gerenciar. No começo, vou dar uma dica que quem está começando está ali sufocado, vamos dizer assim, pelo seu negócio. Tire um tempo para você também, porque não vai adiantar você ter ali 15 horas de trabalho e nenhuma qualidade de vida, porque isso vai afetar negativamente também o seu negócio. Então, hoje você conseguiu, né, tirar esse tempo para você. E como é que você fez isso? Porque no início, né, dessa trajetória, hoje você disse que tem uma equipe por trás que te ajuda, né? Hoje vocês são colaboradores. Mas no início, qual foi a sua atitude que você falou assim, não, eu preciso fazer isso? Por quê? Te pergunto. É bem desafiador, por exemplo, quem trabalha muito com operacional e lidar direto com o cliente, né? Eu não sei se hoje acredito que não tanto, né? Hoje você tem uma equipe que talvez faça... Intercepta primeiramente. Exato. Então, assim, como que você fez para falar assim, a partir dessa data, então, a partir desse exato momento, opa... Olha, eu vejo muitos empresários que ficam muito resistentes em investir, em ampliar a equipe. Então, chega um certo momento da sua empresa que você não consegue mais fazer tudo. Até X, ali, vamos colocar aqui um plano cartesiano, né? Y é X, e o gráfico vai subir. Até aqui eu consigo fazer tudo, dar conta de tudo. Chega um momento que eu tenho que desembolsar ali, fazer aquele investimento. Não vou dizer gasto, porque investir no time é investimento, e contratar. Porque cada vez que você contrata, menos você fica no operacional, menos mão de obra menos mão na massa você põe. Então, assim, só que tem muitos empresários que ficam ali na resistência e não sabem o tanto que está se prejudicando. Às vezes por causa de, eu não vou contratar e não vou pagar um salário. Porque sobra, o valor desse salário, eu embolso ele para mim como um lucro. Só que tudo que você vai botar na balança é um dinheiro que não vale a pena. Você vai se aliviar muito. Então é tudo também, acredito, que um ponto de estratégia. Né? Entender que faz parte do processo de crescimento de uma empresa, né? A receita sobe, os clientes chegam, a curva de custo vai subir. Não tem como. É a mesma coisa também de crescimento gera desorganização. E aí, depois da organização, você organiza para crescer mais um pouco. Mas toda vez que a empresa está em crescimento, tem desorganização. Não tem como crescer de maneira 100% organizada. Em qualquer segmento, em qualquer nicho. Eu fico olhando também, por exemplo, tem empresas que crescem muito rápido, e quando crescem muito rápido é completamente desorganizado. Sim. Né? Sim. Quando tem essa evolução muito rápida. Alisson, hoje, por exemplo, como você acredita, né, no caso você hoje atuando nessa área, o empreendedor, ele tem que ter o seu salário, estipular um salário para ele? Sim. Ou ele pode, eu faturou 1 milhão, vou tirar 500 mil? Existem duas maneiras do empresário ser remunerado. Ou por prolabore, ou por retirada de lucro. O prolabore, ele vai ter ali, estipular um salário que ele vai receber, vai ser descontado INSS, dependendo do valor desse prolabore, vai ter retenção de imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, ou por lucro. O lucro ele tem que fazer o fechamento mensal. Então, receita menos todos os gastos deu lucro. Aí ele vai lá e faz a retirada de lucro, obedecendo ali também, né, os limites da legislação tributária, da legislação contábil em si brasileira, para a distribuição de lucro da forma correta. Porque o empresário que simplesmente vai lá,
a empresa faturou X e eu vou lá e coloco a mão num percentual daquele faturamento, que é o que eu mereço, que é o que eu quero, tudo bem, não é que não mereça, mas existem muitos empresários que ficam sangrando o caixa da empresa por não saber colocar essa métrica, não estabelecer o quanto que a empresa tem a capacidade de pagar ele, seja por prolabore ou seja por lucro. Então, existem cálculos também para isso, cálculos contábeis baseados nas demonstrações que vão trazer esses indicadores. Olha, se você, empresário X, você está sangrando o caixa da sua empresa, entendeu? A sua empresa, neste momento, neste cenário, neste contexto, ela não tem a capacidade de te pagar o que você vai querer. Então, se você forçar, você vai gerar dívidas, débitos, vai gerar um descontrole no fluxo de caixa e começam os problemas. Então, muitas das vezes, o empresário ele tem que entender a realidade dele, saber que aquele momento ali é um degrau por vez e não dois, né? E aí se controlar, muitas das vezes, eu vou dizer, até diminuir um pouco das coisas no que tange a vida pessoal, de custo para o negócio crescer. Não dá para sangrar a empresa em prol do CPF. Tem muitas pessoas que fazem exatamente isso, né? Começa a faturar um valor mais alto, nossa, estou ganhando tanto, eu vou tirar aqui uma boa parte desse valor para arcar ou para poder fazer alguma coisa pessoal e empresa, de fato, fica bem negativo, né? Existe uma premissa que eles falam o seguinte: empresário pobre, empresa rica. Empresário rico, empresa milionária. Empresário milionário, empresa bilionária. Nunca pode inverter essa ordem. Não se tem um CPF rico originando de um CNPJ pobre, porque isso é um problema. Isso é um problema. Aquela sensação que eu acredito que muitos dos que estão nos assistindo aqui, que é empreendedor, que é aquela sensação: o dinheiro gira na empresa e eu não ganho dinheiro. Ou seja, o dinheiro gira, tem um bom giro, tem uma boa venda, mas não tem sobra, não tem lucro, não tem rentabilidade. Então é essa sensação, é isso que o empreendedor, o empresário tem que se atentar. Se os números estiverem assim, tem algo errado. É onde que a contabilidade entra para dar o diagnóstico. Porque existe algum problema. Você tem esse sentimento, tem essa sensação de que está acontecendo um problema, a questão é detectar exatamente onde é que está esse problema, né? Eu acredito nisso, e é muito engraçado isso. Porque, por exemplo, assim, não faz sentido um cara ser rico, da empresa dele ser pobre, não tem como. Eu costumo dizer assim, a empresa tem que puxar ele. Não é? Na verdade, ele tem nem como puxar a empresa, porque ele é mais rico. A empresa é maior do que ele, né? Uhum. E hoje, para um empreendedor, um empresário contratar um funcionário, basicamente seria qual o custo, mais ou menos? O custo pessoal, lógico que aqui é uma pincelada bem rápida, tá bom? Você quer tirar mais dúvidas? Vai lá, procura ele, nós vamos deixar aqui o Instagram dele, você pode chamar lá na empresa. Fique à vontade. Nós estamos dando só um pequeno spoiler para vocês aí, tá bom? Por gentileza. O que acontece? Quando vai... a maneira correta de se calcular o custo mensal de um colaborador é o salário, claro, base da categoria. Então, cada categoria, né, tem o seu salário base ali. A gente não pode comparar um pintor com um jardineiro, são funções diferentes, salários diferentes. Mas eu pego o salário base, eu tenho que somar ali a provisão, que geralmente não acontece no caixa das empresas, e aí chega no momento de dar férias para o funcionário, descontrole de caixa. Chega no momento de desempagar o 13º agora, por exemplo, mês que vem, dia 30, tem a primeira parcela. Não tem caixa. Então, o que acontece? O correto seria, vamos pegar aqui números redondos e fáceis para a gente assimilar, né? O salário é R$ 1.200 de um colaborador X. Então, ele vai pagar ali os 1.200 do funcionário, acrescentar ali 8% de FGTS, que é o FGTS é um ônus da empresa, não pode ser descontado do colaborador. Fazer a provisão ali de 1/12 todo mês do 13º, 1/12 de férias
mais um terço desse 1/12 de férias e os encargos sobre também essas provisões de 1/12 ali. Então, um funcionário que ganha 1.200, você vai ter 100 de 1/12 de 13º, mais 100 de 1/12 de férias, mais um terço ali, R$33. Então, só aí já foi R$233 de provisão para guardar, mais o FGTS e o próprio custo do funcionário, né? O vale transporte. Então, o funcionário que ganha ali os 1.200 vai sair para a empresa mesmo com 1.600, 1.800. Essa seria a forma correta. Grande parte também não faz. Os empresários não fazem, né? E aí chega no momento de pagar ali um 13º ou umas férias, gera descontrole do caixa. Rescisão é outro ponto também. Não faz a provisão e aí precisa mandar o funcionário embora, não tem caixa para mandar. Pessoal, é uma conversa meio que de grega aqui, mas é muito interessante, né? Quando você começa a conversar assim, você percebe quão é importante você ter um contador na sua empresa, quão é importante você ter um contador no seu negócio. Vai começar a empreender, gente, é um conselho que eu dou: procure um contador, senta com um contador. Essa fala que você particularmente, né? Talvez você está perdido nas falas, o contador, ele te esclarece com muito mais precisão, com muito mais calma, com muito mais detalhe. E é importantíssimo você ter isso, né? Como nós colocamos aqui, todo empresário quer crescer, todo empresário quer fazer que a sua empresa cresça. E para que isso aconteça de forma saudável, de forma correta, é importante o contador no seu negócio. Então, a gente deu aqui pequenas falas, não foi extremamente, né, ou todas as partes necessárias, mas procure um contador, é o nosso conselho. E nós, né, vamos fazer uma pergunta para o Arlen Soares, que essa pergunta eu gosto muito de fazer ela, porque eu tenho certeza que nós temos pessoas que estão nos assistindo que se identificam com o seu mundo, que tem o mesmo desejo, talvez tenha a mesma paixão que você teve quando você começou. E eu te pergunto, que conselho você dá para quem está te assistindo agora, que tem o mesmo desejo, a mesma empolgação de atuar na sua área, e até futuramente, talvez, ou ela seja um empreendedor no ramo que você atua, talvez você também pode ter ela como um colaborador, não sabemos. Sim. Dentro da área contábil, primeiramente eu acho que envolve, claro, assim como toda a área, a paixão, a identificação, o feeling, a conexão com aquilo que se faz, mas é uma área que requer uma dedicação muito grande, porque vamos trazer, por exemplo, as alterações na legislação. Muda o tempo todo, né? São constantes ali as alterações, as mudanças, e quem não está antenado, quem não está ali se capacitando, correndo atrás para se atualizar, fica obsoleto e acaba saindo do mercado. Então, a área contábil, ela requer uma paixão por estudo incansável, né? É uma profissão que a gente brinca, vai ter que estudar até o dia que o caixão tampar ali, né? A hora que o caixão colocar a tampa no caixão, vai ser o momento que vai parar de estudar. E claro, né? Eu acredito que com paixão, que quando você coloca o coração naquilo que você gosta, não tem por que dar errado, né? Isso varia de acordo com a ótica de cada um, né? O sucesso para um é uma coisa, para outro é outra coisa. E o fato de você estar atuando na sua área, né, estando ali realizado, já é um sucesso para você. Claro que você não deve se acomodar, sempre querer mais, mas o conselho que eu deixo aqui, busque ser o melhor, o mais capacitado, nunca pare de estudar e faça com muito amor, porque você fazendo com amor não vai ficar pesado. Não quer dizer que vai ser fácil, mas você vai encarar com mais tranquilidade. Aí, pessoal, que conselho! Arlen, queremos aqui te agradecer pela sua participação. Eu confesso que para mim foi muito proveitoso, que eu anotei um monte de coisa,
E eu confesso que nessas nossas conversas aqui surgiu mais dúvidas. Sim. Ainda bem que ele é meu contador, gente. Então eu posso perguntar no privado. Vai ter que agendar comigo na segunda-feira. Então, Alisson, eu quero aqui agradecer você, tá bom? Agradecer a pessoa da sua família, o seu escritório. E quero desejar para você muita paz, saúde e prosperidade, que o seu negócio cada dia vem mais crescendo. Você nos disse que tem hoje 128 empresas, onde o seu grupo, sua empresa, né, impulsiona. Eu gosto sempre de dizer isso, porque um bom contador, eu sempre gosto de dizer que ao contratar um contador, a gente só contrata quem você confia, porque se trata de algo, verba, valor. Então, isso, quando você contrata, no caso, né, a Primoarte e a Conectando hoje tem vocês como, né, contador da empresa, e nós confiamos nos seus trabalhos. Então, sucesso, que isso cada dia mais venha prosperar, tá bom, na sua trajetória. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, né? Espero ter trago aí um conteúdo proveitoso, né, para você, para aquele que nos assiste, e nos procure em caso de dúvida. E como a própria Isabel já disse, não perca os conteúdos deste canal, tem muita coisa boa vindo por ali, né? Muita gente bacana vai passar por essas cadeiras aqui ainda, né? E estamos à disposição. Obrigado, Alisson. Pessoal, então nós ficamos em mais um episódio. Eu compartilho com você mais uma vez e solicito a você: entra no canal, curta o canal, assim, ativa o sininho lá de notificação, se inscreva no canal. E se você que está nos assistindo tem um desejo de ver alguém aqui sentado aqui também trocando essa ideia, compartilhando ideias, desafios que ela teve, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, um abraço e até o próximo Conectando Empreendedores.